Há alguns médiuns que dizem que ouvem vozes dos espíritos. E a minha dúvida é a seguinte: eles ouvem vozes ou recebem energias de perispírito a perispírito que são decodificadas e entendidas como vozes? Existem as duas circunstâncias. Eu poderia até dizer que tem três circunstâncias. Nós temos uma primeira, que seria a intuitiva, que é essa que você colocou da identidade do perispírito. Um pensamento alheio ao meu aproxima-se de mim, induzindo uma ideia, induzindo um pensamento, induzindo um conjunto de raciocínios. Eu não ouço vozes, eu ouço ideias. E eu construo as vozes através da minha própria intuição. Esse é um primeiro tipo de fenômeno muito, muito, muito comum, que é o fenômeno da chamada mediunidade intuitiva, que muitos de nós possuímos. O Rubens tem, a intuição vem a ele e ele tem aquela ideia do que ele deve falar, qual é a ideia que ele tem que desenvolver, e aí ele constrói com as palavras dele. Tem vezes até que algumas palavras até aparecem mesmo, não é só a ideia, mas algumas palavras, de maneira muito mais claras, são colocadas para ele como se ele tivesse só que repetir a palavra que ele ouve dentro da cabeça. Mas é uma coisa mais fluida, ou seja, é um pensamento que vem, uma onda de ideias, palavras algumas, mas a ideia é predominante, algumas ideias e algumas palavras vêm. Esse é um primeiro tipo. Um segundo tipo é a mediunidade de audiência. É diferente. Já não é mais um processo intuitivo. Eu ouço as vozes. Eu vejo, eu consigo perceber os espíritos falando. Gente, eles estão falando no meu ouvido. Tem um monte de espíritos. Tem uma mulher discutindo com um homem dentro do quarto. Eu não consigo ver. Como se fosse uma pessoa que não tem a visão, vendo pessoas discutindo, eles estão no meu quarto. Eu consigo ouvi-las, mas eu não consigo ver. Eu ouço a voz deles, eles estão aqui, eles estão gritando. Isso não é mediunidade intuitiva. Isso é um outro mecanismo da mediunidade, na qual espíritos se conectam a nós e eles mandam a mensagem de maneira articulada, como sons. O espírito ouve as falas, as frases, até o timbre de voz. É uma voz de homem, é uma voz de mulher, é uma voz horrível. É diferente. No primeiro caso, eram só ideias. Mas aqui agora eu estou ouvindo, mas não é com o meu ouvido físico, porque se eu tapar o meu ouvido físico, eu ainda continuo ouvindo. É uma mediunidade que a gente ouve dentro do cérebro, mas tem a sensação que está ouvindo nos nossos ouvidos. E tem um terceiro tipo de mediunidade, chamada mediunidade de efeitos auditivos, ou, mais especificamente, a voz direta, a pneumatofonia, em que a gente ouve a voz mesmo. Todo mundo que está na sala ouve, não é só o médium, não. Estamos aqui e, de repente, você começa a ouvir uma voz que gargalha, como aparece na obra O Drama da Bretanha, de um obsessor que gargalha. Tem muitas obras que falam de vozes que aparecem e que todos na sala percebem a voz que se manifesta sem ter uma garganta, como também na própria narrativa dos evangelhos, quando em algumas oportunidades Jesus realiza alguns fatos extraordinários, é comum acontecer um incidente no qual disse que uma voz foi ouvida dizendo: "Este é o meu filho amado, no qual me comprazo". Então, nós temos três circunstâncias, precisa saber qual das três você está falando. Mas pode ser, sim, intuitiva as suas ideias, sem palavras ou poucas palavras. A palavra com a voz e o timbre da voz, que só eu ouço, os outros não ouvem. Ou a voz direta que se espalha no ambiente e todos ouvem a fala do espírito nesse sentido.